Professor, mais uma derrota, segunda consecutiva, né? O Anápolis que em todos os momentos do jogo basicamente foi melhor, teve mais chances do que a equipe do Maringá. Eu queria que o senhor analisasse essa partida hoje. Olha, é complicado, né? Na fase que o Anápolis está, não adianta jogar bem ou não adianta fazer um jogo equilibrado. Nós temos que fazer gol, né? Eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, mas o segundo tempo era para a gente ter sangrado o adversário. O segundo tempo era para ter feito o gol. Agora, meu filho, não tem treinador, não adianta mimimi, não tem chororô, não, entendeu? Para ganhar jogo tem que fazer gol. E na hora que se cria a oportunidade, nós temos que botar para dentro. Na hora que você não faz o gol, o adversário, que todos eles que vierem nos enfrentar, ou vierem nos enfrentar, ou vão nos enfrentar nas suas respectivas casas, eles estão jogando, cara, contra o time que está em último lugar. Então ninguém respeita. Quem tem que se fazer respeitar é a gente. Então na hora que cria a oportunidade, você tem que fazer o gol, certo? E depois que a gente sofreu o gol, aí, velho, ser humano, né, eu observei muito ali do banco, perde totalmente a confiança, os passes eram laterais, era um passe pouco arriscando, jogadores pouco se arriscando ali, né? E uma coisa que a gente também não pode deixar de fora numa situação dessa, tá? A gente precisa ganhar jogo, precisa de vitória. E a cada rodada, meu ataque está mais enfraquecido. Hoje, certo? Eu tinha à disposição para o jogo o Gonzalo, o João, que chegou contratado, estava há 12 dias parado, o Gustavo, certo? E o Fernandinho. Então o Gonzalo entra em campo, já entra em campo com praticamente sendo vaiado, né? Você não tem opção, cara. De novo aqui, não foi diferente como no jogo diante do Botafogo. Hoje, da mesma forma, né? Na hora que a gente leva o gol, eu olho para o banco. Quem eu tenho para botar? Me diga aí. Sem opção. Qual era a opção que tinha? Né? Infelizmente, a lesão de Viana e de Lagoa nos atrapalhou bastante. E para completar, durante a semana não, no jogo passado, a gente perde uma pancada, o Rodriguinho, né, que acabou não conseguindo se recuperar durante a semana, e hoje eu perdi até o garoto Zé, com uma virose terrível, até procurar saber notícia dele, porque na hora que a gente saiu para o estádio, o Zé saiu para o hospital, né? Então, cara, é uma fase muito difícil, certo? Quando eu assumi o Anápolis, eu não tiro uma vírgula do que é minha responsabilidade, certo? Quero deixar isso muito claro. Eu não tiro uma vírgula do que é minha responsabilidade. Mas eu já assumi o Anápolis na lanterna com 16% de aproveitamento. 16% de aproveitamento, tá certo? Então, se a gente pegar os 4 jogos que eu fiz, foi uma vitória, um empate e 2 derrotas. Mesmo sendo o PIF, ainda é um pouco melhor do que 16%. Mas ainda assim é muito pouco, certo? Então, aproveitar essas 2 semanas que tem para trabalhar, né, ver o que a diretoria pensa, se ainda vai buscar se reforçar. Eu espero que nessas 2 semanas a gente possa ter o retorno, né, do Lagoa, do Viana, para fortalecer um setor que, para ganhar jogo, precisa fazer gol, que é o ataque. De qualquer forma, o senhor acredita que tem que reforçar o elenco para o restante da competição, né, professor? Veja, o Anápolis ele entrou num momento muito delicado, certo? Porque o que é que eu acho? Qual é a minha opinião? Um time que está hoje se classificando para a segunda fase da Série C, ele precisa reforçar? Avalie quem está na lanterna. Mas é aí aonde vem a questão, reforçar. E qual é o jogador, né, que quer vir para fazer 5 jogos? Né? Qual é o jogador que realmente que está à disposição, que está desempregado, inclusive? Exatamente. Então, assim, eu acredito, e eu acho que a diretoria também tem ciência disso, e até os jogadores que tiverem uma consciência, né, coletiva, entendem que a gente tem algumas situações que a gente precisa reforçar, né? Agora é ver a disposição, né, ver a situação do clube, não adianta fazer loucura,
para poder ver o que acontece nos 5 jogos. A gente resta trabalhar e torcer para que pelo menos os atletas que estão no departamento médico possam se recuperar para que a gente tenha uma equipe mais competitiva na próxima rodada. Professor, agora o Anápolis também, no decorrer da competição, foi bastante prejudicado pela arbitragem. E hoje tivemos todos que estavam assistindo o jogo, teve a impressão, não, teve um toque, né, de mão ali do jogador do Maringá, do zagueiro do Maringá. O senhor que estava mais próximo ali do banco, né, o banco do senhor é mais próximo do jogo. Você acha que teve hoje novamente, né, o Anápolis sai prejudicado novamente nesse toque de mão e não marcada a penalidade? O problema é que quando você está praticamente o campeonato inteiro na lanterna da competição, você vai perdendo o respeito geral, seja do adversário, seja da arbitragem. Por quê? Porque o erro ele é muito minimizado. A gente tem essa mania, né, de usar esse tipo de transferência. Por exemplo, o cara que está um jogo entre os líderes do campeonato, um erro, ele vai dar uma repercussão terrível. Quando você comete um erro contra o Anápolis, o cara vai dizer, mas vocês também não ganham de ninguém. Enfim, acaba perdendo o respeito. Então a gente tem que se fazer respeitar. E em relação à questão, para finalizar, de arbitragem, infelizmente, a arbitragem hoje é refém de VAR. Onde você não tem VAR, o resultado nem sempre vai ser aquele que deveria ser. Porque se a penalidade é assinalada e a gente faz o gol de pênalti, começa o jogo 1-0. É outra história. O Maringá podia virar, mas era outra história. Então, assim, é muito complicado e a gente tem que concentrar naquilo que a gente pode agir, pode atuar. Tá certo, então, tá aí.